Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Goianologia, o canal do professor Chagas. E hoje para a nossa super aula da história e da geografia do município de Minasul, no estado de Goiás. Então vamos lá para a nossa aula, beleza? Então galera, a partir de agora, nossa super aula aí da história e da geografia do município de Minasul, no estado de Goiás. Comigo, professor Chagas, aqui do canal Goianologia. Essa aula era para ter sido feita com mais tempo, né? Mas eu tive vários problemas aí de saúde e, graças a Deus, agora estou voltando com força total para dar continuidade aí a esse trabalho que já tem ajudado milhares de pessoas a conseguirem o seu tão sonhado cargo público. E com certeza vou ajudar você também, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Olha só, galera, o nosso edital também pede que você estude a história e a geografia de Goiás, beleza? Vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link dessa aula aqui, da história e da geografia de Goiás, beleza? E também, galera, olhando aqui as métricas do canal, das milhares de pessoas que assistem aqui as aulas no canal, apenas 12% se inscreve no canal. Então, galera, para ajudar aqui o professor Chagas na manutenção do canal, eu peço a vocês que dê um feedback aí, se inscreva no canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, tá certo? Para ajudar aqui o canal do professor Chagas. Você que está estudando aí para os concursos na área da educação, nós temos o nosso canal Arena Pedagógica. Lá tem bastante aulas também relacionadas aos concursos na área da educação. Se você não tem material para estudar aí, né, não tem grana para comprar um pacote aí de um grande cursinho, dá uma passada lá na opção apostilas e também na Domina Concursos. Lá tem apostilas completas com todo o conteúdo para você estudar. Antigamente todo mundo estudava por apostila e passava. E se você estudar com afinco, você também vai passar, beleza? Então vamos lá. Os links estão aqui na descrição. Vamos aos aspectos históricos, geográficos, da política, da economia, da economia duas vezes, da hidrografia também vai cair aqui, da educação, da economia de novo e do território, tá? Então, do meio ambiente, do território, tá? Aqui foram erros aqui que depois não vai fazer muita importância, porque lá na sequência da aula vamos estar tudo organizado para você, beleza? Então, vamos lá, dos símbolos do município. Uma das primeiras informações aí importantes, galera, que você precisa ir sabendo é que a cidade de Minasul, ela está localizada aqui no que nós chamamos de mesorregião norte de Goiás, fazendo, né, divisa ali com o estado do Tocantins, beleza? Lá na nossa aula sobre a história de Goiás, você já percebeu que Goiás tem 5 mesorregiões. Essas mesorregiões, a partir de 2017, elas deixaram, né, de serem constatadas pelo IBGE, porém as bancas examinadoras continuam cobrando, né? Agora nós chamamos de regiões intermediárias. Nós vamos ver mais adiante sobre a região intermediária a qual Minasul faz parte, mas as bancas continuam cobrando, ok? Vamos falar então sobre a história dos povos dos indígenas avascanoeiros, que foram, né, os primeiros habitantes aí da região onde hoje está situada a cidade de Minasul, beleza? Onde hoje está situado o município de Minasul, ela era habitada pela tribo indígena dos avascanoeiros, no período que antecedeu a chegada dos primeiros bandeirantes, né? Dos primeiros bandeirantes ainda foi no período colonial, lá em 1722, 1723. A antiga capitania de Goiás, quando foram vistas pela primeira vez nas matas de galeria das margens das cabeceiras do Rio Maranhão, em seu alto curso, isto é, na subbacia do Rio Tocantins. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Os indígenas avascanoeiros, eles eram conhecidos por negar terminantemente, né, qualquer contato pacífico com os colonizadores, o que acarretou em sua quase extinção após
o contato hostil aí com os primeiros povoadores da língua lusófona. Professor, o que é língua lusófona? Língua lusófona é a língua portuguesa, né? Que possuindo aparato bélico, responderam destruindo aldeias inteiras. Olha que absurdo, já no século XX, né? No século XX. Como o massacre que foi ocorrido na região da Mata do Café. Isso aqui é importante, galera. Pode cair na prova, tá? Se você quiser dar uma aprofundada, bota aí no Google e pesquisa sobre o massacre desses indígenas na Mata do Café, na década de 1960, que deixou poucos sobreviventes e que passaram a perambular, né, por anos, escondendo-se em grutas e outros tipos de refúgio de difícil acesso. Então, o diminuto grupo que sobreviveu da região do Rio Maranhão, em 1983, teve o direito de posse reconhecida pela demarcação da terra indígena Ava Canoeiro, situado entre os municípios de Minasul e também Colinas do Sul. A área ela foi identificada, ou seja, foi separada ali para essa finalidade em 1985, foi interditada, ou seja, os donos dessas terras foram indenizados e desocupados, né? E demarcada em 1996, declarada como posse permanente pelo Ministério da Justiça em 99. Essa área corresponde aí a 38 mil hectares de terras, né? Atualmente o grupo eles vivem, né, em casas próprias, né, junto ali ao antigo posto indígena fundado pela FUNAI, no córrego Pirapitinga. Beleza, galera? Essas informações aqui são importantes. As bancas gostam de cobrar a história pré-cabralina, que nós vimos lá na história de Goiás. Vamos falar sobre o topônimo. O que é topônimo? Topônimo é sobre o nome, né? A origem do nome de Minasul. A ideia de chamar o povoado de Minasul, ela partiu desse cara aqui, ó, Carolino Fernandes de Carvalho, que também é um dos pais fundadores. Vocês precisam também prestar bastante atenção dessas personagens importantes aqui para a história de Minasul. As bancas gostam de cobrar o nome dos pais fundadores da cidade. Em Tupi-Guarani significa mina grande, mas o fato é que a palavra mina, ela não deriva do Tupi-Guarani, apenas a parte, nessa finalzinho aqui, né, que Açu, que é derivado do Tupi, né, que significa a mina derivada do povo, né, seja uma composição da palavra mina em função da sua principal atividade econômica, que até hoje faz parte aí de uma das principais atividades econômicas do município de Minasul. Temos aqui uma vista panorâmica de Minasul em 1983, hoje está totalmente diferente. Ainda falando, né, Minasul ela vai nascer de fato em 1965, de um povoado que tinha relação direta com o surgimento do comércio, tendo como principal comerciante, ó, outro cara importante aí para a história da cidade, Benjamin Tavares da Silva, conhecido como Beija. Por causa dele, nessa época, o povoado ficou conhecido como Patrimônio do Beija. Beleza, galera? Olha esses nomes também, esses primeiros nomes da localidade também, as bancas gostam de explorar. Deve-se a ele a construção da primeira choupana de palha no local. A influência do início das explorações das minas e o acúmulo de trabalhadores na região fez surgir um ano depois a primeira farmácia. Que quem era o seu proprietário? Carolino Fernandes de Carvalho, que era conhecido como Reis. Quem é Carolino Fernandes de Carvalho? O mesmo que sugeriu, né, que deu o nome de Minasul ao povoado, né, trocando aí de Patrimônio do Beija para Minasul, ok? No entanto, o povoado ele não existia oficialmente. O patrimônio não havia sido legalizado de fato, isto é, as terras não eram legalizadas. Isso levou aos senhores Jeová Seabra Campos,
Darcy Lopes Martins e Pedro Coelho Souza Barros, né, a doarem as terras para a regulamentação. Então, as terras pertenciam a esses senhores, elas foram sendo ocupadas, mas a terra não pertenciam aos poceiros, né, as pessoas que tinham se apropriado das terras. Depois, esses senhores aqui vão doar de fato. O patrimônio já contava em 1969 com uma igreja de paredes de madeira roliço, né? E também uma cobertura de palha de buriti, construída aí pelos padres Pedro e Miguel. Ainda falando da história, né, de Minasul, com o projeto de implantação de um parque industrial da Sama, né, que é a mineradora, na região chamada Serra da Cana Brava, os moradores originais doaram uma gleba. Esses moradores aqui, a qual está falando aqui, são aqueles senhores que eu citei no slide anterior, de suas terras para a implantação de um povoado, que mais tarde foi denominado de Minasul, que em Tupi-Guarani significa mina grande. Ó, o significado aqui, galera. Nós vimos lá que a mina não é de origem Tupi-Guarani, porém a palavra mina com a sul vai formar a palavra mina grande, que foi batizado aí pelo comerciante Carolino Fernandes de Carvalho, que foi o proprietário da primeira farmácia da cidade, popularmente, né, que era conhecido como Reis. O povoamento propriamente dito, ele vai se iniciar em 1965 e em 1968 já se verificava a instalação de inúmeros estabelecimentos comerciais, prédios públicos e algumas unidades industriais. No ano de 1965, a mineradora Sama obteve a autorização de pesquisa e em 1969 recebeu do Departamento Nacional de Produção Mineral o decreto de lavra, ou seja, para poder explorar os minérios, né, que se encontravam nessas terras. Nesse mesmo ano instalou-se uma usina piloto, né, uma usina para testes. Já em 1975, gestões eram feitas para a emancipação política de Minasul, ou seja, já haviam as primeiras reuniões com o intuito de emancipar a cidade, até então vinculada a Uruaçu, tá, galera? Olha só, antes pertencia ao município de Uruaçu. Em maio de 1976, foi realizado um plebiscito em que a maioria dos votos foi favorável à emancipação, e já pela lei estadual 8.085 foi elevada à categoria de cidade, ou seja, passou de distrito à categoria de cidade, também sede municipal. A Sama, né, a mineradora, mineração de amianto limitada até o final dos anos 1930, o Brasil importava todo o amianto que consumia, né? Já no início da década de 1940, começava a ser pesquisada no país pequenas jazidas. Esse quadro começou a mudar em 1939, com a fundação da Sama, né, a mineradora. E a jazida que deu ao Brasil autossuficiência no setor foi descoberta em 62, depois de vencer dificuldades, inclusive percorrendo mais de 100 quilômetros a cavalo. Uma expedição geológica liderada aí pelo polonês, o Dr. Chmielewski, né, chegou à região onde se localiza hoje a mina da Cana Brava, ao lado da qual se desenvolveu o município de Minasul. O objetivo da viagem era confirmar as informações de um comerciante de trombas, José Porfírio de Souza. Esse personagem aqui também é muito importante para a história de Goiás. Lá na nossa aula da história de Goiás, nós falamos sobre ele. Foi aquele que acabou desaparecendo durante a ditadura militar no conflito de Trombas e Formoso, beleza? Vamos falar agora sobre a parte da formação administrativa. Nós já vimos o contexto histórico do surgimento desde os povos pré-cabralinos, né, com os avas-canoeiros, depois a formação histórica da cidade, lá
em 1965, depois a emancipação. Agora vamos falar da parte jurídica, administrativa. Primeiramente foi criado o distrito, como nós já vimos, né? O distrito já foi registrado com a denominação de Minasul, que antes era chamado de Patrimônio do Beja, e depois mudou-se para Minasul, pela lei estadual 8.027 de 1/12 de 75, foi criado. Ó, presta atenção nas leis, galera, para não confundir. Essa lei 8.027 criou ao distrito de Minasul, que estava vinculado ao município de Uruaçu. Depois ela vai ser elevada à categoria de município, né? Quando ela é elevada à categoria de município é quando ela adquire as suas funções legislativa, financeira e também administrativa, né? Podendo criar os seus próprios órgãos públicos, gerir o seu orçamento e também criar suas próprias leis, com a denominação de Minasul. Aí agora aqui, ó, pela lei estadual 8.025, tá? De 14/5 de 76, que foi desmembrada de Uruaçu, permaneceu com a sede atual no distrito de Minasul, constituído de distrito sede, e ela foi instalada em 1/2 de 1977, né, com a posse aí do primeiro prefeito e dos primeiros vereadores eleitos aí para o mandato. Lembrando que essa cidade ela foi construída durante o período aí da ditadura militar. Teve uma forte industrialização aqui no estado de Goiás, beleza? Já pela lei estadual 10.437, de 9/1 de 88, é criado o distrito de Canabrava e anexado ao município de Minasul. Aí aqui tem mais algumas informações, depois vocês leiam. Agora vamos falar das características geográficas, né? Temos aqui o lema da cidade, que a cidade é nossa. O gentílico, né? Que é como são chamadas as pessoas que nascem lá em Minasul, minassuense. Pertence aí à República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil ela é constituída de 27 unidades federativas, sendo 26 estados, mais o Distrito Federal e mais 5.570 municípios. Entre os estados, entre esses 26 estados está o estado de Goiás e entre os municípios, né, o próprio município aí de Minasul. Ele faz limites com alguns outros municípios. Professor, o que é limites? Nós temos aqui os estados, os países fazem fronteiras, os estados fazem divisa e os municípios fazem limites uns com os outros. Aqueles municípios que ficam ali em volta de Minasul, eles fazem limites. Então, com Minasul, nós temos aí Campinas Sul, Colinas do Sul, Trombas, Montevidéu do Norte, Cavalcante, Campinorte, temos também Palmeirópolis, né? Jaú do Tocantins, Paraná e também Formoso, né? A distância até a capital Goiânia é de quase 500 quilômetros, né? Aproximadamente aí 487 quilômetros. A área total do município é essa aqui, em quilômetros quadrados. Temos aqui a área urbana, que é essa aqui em quilômetros quadrados. A altitude chega aí a 995 metros acima do nível do mar. A população atual, segundo o censo de 2022, foi de 27.075 habitantes. Já a estimativa para 2025 era que houvesse, né, uma redução populacional, chegando aí a 26.616 pessoas. Beleza, galera? Presta atenção nisso aqui, ó, porque as bancas examinadoras gostam de confundir a quantidade da população, que foi aferida em 2022 pelo censo, com a estimativa. Cuidado para vocês não errarem essa questão.
Sobre a população indígena, temos aí, segundo o censo de 2022, 243 pessoas, ocupando aí a 42ª posição em demografia, com a densidade demográfica de quase 10 pessoas por quilômetros quadrados. O clima é o clima tropical, o fuso horário é o de Brasília, e temos aqui o CEP, né, que é o CEP geral. Quando nós falamos agora dos aspectos políticos, nós temos aqui, primeiramente, o município ele só tem 2 poderes, tá? O poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo, que é representado aqui pela Prefeitura Municipal de Minasul, tendo aí como chefe do poder executivo Carlos Alberto Lereia, que é o atual prefeito de Minasul, ok? Temos a lista aqui dos prefeitos e vice-prefeitos desde a sua emancipação em 1977, né? Temos aí o primeiro prefeito, que foi José Albino Ferreira, e até o último prefeito aqui, que é o 13º prefeito, Carlos Alberto Lereia, beleza? Que foi eleito aí 2 mandatos de 21 a 2028, ok? Depois vocês pesquisem aí, porque pode cair também na história política de Minasul. Temos o outro poder, que é o poder legislativo. O poder legislativo que é representado pela Câmara Municipal de Minasul, ok? A Câmara Municipal ela é representada por 11 vereadores. Aqui está o nome dos respectivos vereadores, 11 vereadores, tá? Os seus nomes não importam muito, porque as bancas examinadoras não podem cobrar o nome dos vereadores, ok? Então, o poder executivo, ele tem a sua função, que é o quê? Governar a cidade, fazer ali a gestão da cidade, enquanto que o poder legislativo tem 2 funções principais. A primeira é criar as leis locais, né, as leis municipais, e a segunda é fiscalizar o poder executivo, como que todas as verbas do município estão sendo gastos, né, empregados aí, e fazer esse acompanhamento aí, a gestão do prefeito, ok? Quando falamos da economia, a economia de Minasul ela é historicamente baseada na mineração, como nós já vimos, destacando-se atualmente pela extração de terras raras pela empresa Serra Verde, né, que é terras para poder fazer adubar aquelas áreas em que as terras não são produtivas, além da produção de amianto, crisotila, né, no passado. O município é um polo estratégico global para elementos magnéticos como neodímio e também o praseodímio, né? Esses nomes são complicados, né, de se pronunciar e que a gente não tem muita familiaridade de estar pronunciando no dia a dia, então a gente encontra uma certa dificuldade, mas são esses os principais minerais que são extraídos atualmente no município. A base econômica também inclui o setor de serviços, comércio varejista e também a produção de energias pelas hidrelétricas Serra da Mesa, que pertence às Furnas, e a Cana Brava, que pertence à Índio Brasil, né? Temos aqui os setores da economia, setor primário, que engloba aqui a agropecuária, que é a agricultura mais a pecuária e o extrativismo, seja animal, vegetal e mineral. Temos o setor secundário, que é a indústria de base, que é onde está a principal atividade econômica da cidade, que é a indústria intermediária de base, né, que vai extrair os recursos para a produção de matéria-prima, para produzir, né, produtos aí para serem comercializados no setor terciário, sendo que também é muito importante aí, ó, que conta aí a prestação de serviços, que é também um dos grandes carros-chefes da economia de Minasul. Quando nós falamos sobre ainda da economia, temos aqui sobre a renda dos trabalhadores, né, os trabalhadores formais,
aqueles que trabalham com registro em carteira, recebe quase que 3 salários mínimos, ou seja, 2,6 salário mínimo. Esse pessoal ocupado em posto de trabalho formal, segundo o censo de 2023, né, os levantamentos do IBGE, são 6.265 pessoas, um número muito baixo aí, mas para uma população que vive aí, 39,9% da população vive com meio salário mínimo, né? Essas pessoas vivem de rendas sociais, né? Como programas Bolsa Família e outros programas sociais advindo do governo federal, do governo estadual e também do próprio governo municipal. O PIB per capita, ou seja, quando pega todo o PIB do município e divide pela quantidade de pessoas, temos aí quase que 48 mil reais por pessoa, que não corresponde à realidade, já que 39% da população vive com meio salário mínimo. Quando vamos analisar os índices de desenvolvimento humano municipal, o IDHM, que foi constatado em 2010, o município era considerado alto, tá? Toda vez que o IDH for maior que 700 é considerado alto. Temos aqui as receitas, que não importam muito, depois vocês deem uma lida aqui. Ninguém sabe o que passa na cabeça do examinador, mas eu ainda não vi questões sobre isso nas bancas, as quais eu já examinei questões, beleza? Quando falamos da hidrografia, a hidrografia é o que? A água, né? Os recursos hídricos do município, né? Pertence à bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Lembra que nós falamos lá na nossa aula do estado de Goiás, as 3 bacias, né? Araguaia, Tocantins, a bacia do Paraná e também a bacia do São Francisco. São as 3 principais bacias hidrográficas aqui do estado de Goiás e também do Distrito Federal. Direto cair isso em prova, tá, galera? As bacias hidrográficas. Já quando nós falamos do próprio município de Minaçu, a bacia a qual pertence a Tocantins-Araguaia, mais especificamente da região do Alto Tocantins, possuindo o principal curso d'água, o Rio Maranhão. O principal curso d'água de Minaçu é o Rio Maranhão, que é um afluente do Rio Tocantins, que serve como divisor natural dos municípios de Colina do Sul, Cavalcante e Paraná, né? Existindo ainda diversos afluentes, como o Ribeirão Boa Nova, Rio Bonito, Rio Canabrava, Ribeirão 2 de Junho e Ribeirão Mucambão, divisão natural de Minaçu e Palmeirópolis. Temos aqui as imagens parcial do Lago da Serra da Mesa e também do Lago Canabrava, visto aí da Praia do Sol, lá onde atrai vários turistas todos os anos, ok? Com a construção da usina hidrelétrica Canabrava, criou-se um grande lago artificial que margeia a cidade. No mesmo fora construído construído a Praia do Sol, que é uma ilha artificial, um dos maiores atrativos turísticos de Minaçu, onde em período de carnaval há turistas advindos dos mais variados locais do país. Temos também a Lagoa da Serra da Mesa, que atrai milhares de turistas todos os anos para a prática de pesca esportiva de peixes, aí sendo o tucunaré o peixe mais procurado pelos pescadores, ok? Quando nós falamos dos aspectos educacional, temos aqui os dados do IBGE sobre a taxa de escolarização de 6 a 14 anos, segundo o censo de 2022, 98,25% das crianças de 6 a 14 anos, né, estavam na escola.
quando vamos analisar os dados do IDEB, né, dos anos iniciais do ensino fundamental da rede pública, em 2026 eles conseguiram aí, em 2023 eles conseguiram a nota aí de 6,2 pontos, né? Média de pontos aí dos alunos dos anos iniciais. Já os alunos dos anos finais tiveram uma média inferior, mas que também boa, 5,5. Já os alunos matriculados em 2024 foram 3.559 matrículas, enquanto que no ensino médio, 933 matrículas. Os docentes, né, os professores do ensino fundamental, 177 professores em atividade, enquanto que os docentes de ensino médio, apenas 71 professores. O número de estabelecimentos em 2024 eram 18 escolas, enquanto que de ensino médio, 7 escolas. Daí, né, esses professores estão lotados aqui nessas escolas e esses nessas. Aí, devido à quantidade aí de professores, né? Quando nós falamos sobre a saúde, nós temos a taxa de mortalidade infantil em 2023 estava acima da média de óbitos por cada 1.000 nascidos vivos, que a OMS recomenda abaixo de 10 para cada 1.000 nascidos vivos. Já as internações por diarreia também está acima da média, né, que é internações são 100 para cada 100.000 habitantes, tá, que são problemas relacionados a saneamento básico. Quando nós falamos de meio ambiente, nós já vimos que a área urbanizada, ou seja, aquela área onde está a cidade, com toda a sua infraestrutura de asfalto, saneamento básico, né, esgoto, tudo apenas 8,14 quilômetros quadrados, enquanto que o esgotamento sanitário geral, de rede pluvial ou fossas ligadas à rede, 54,76%, né? Quase que a metade vive sem saneamento básico. Daí a grande quantidade de internações ligadas a problemas com saneamento básico. A arborização das vias públicas, 93,7%. A urbanização, 16,6%, né? Que a urbanização é aquela parte onde está a cidade e toda a sua infraestrutura, que é diferente da área urbanizada, beleza? A população exposta ao risco, não temos dados, né? Que são aquelas pessoas que vivem em condições de rua e também em condições de vulnerabilidade. O bioma predominante é o cerrado, assim como o próprio estado de Goiás, e não temos saídas para o mar, né? Não temos sistema costeiro. Quando nós falamos do território, já vimos que o território é esse aqui, em quilômetros quadrados. A hierarquia urbana é o centro da zona B, 4B, e a região de influência é o arranjo populacional de Goiânia, Goiás, metrópole. Não pertence à metrópole de Goiás, tá, galera? Mas a região de influência é a de Goiânia. A região intermediária, nós vimos que a mesorregião é o norte de Goiás, que foi substituída em 2017 pelas regiões intermediárias, que pertencem às duas principais cidades mais importantes, que é Porangatu e Uruaçu, beleza? A região imediata, ou seja, a cidade mais próxima, mais importante é Porangatu. E também temos a microrregião, que é a região de Porangatu, que vai se formando camadas, tá, galera? Nós temos primeiro a mesorregião. Dentro da mesorregião nós temos a região intermediária, que é um complexo de cidades, tendo aí como as cidades mais importantes Porangatu e Uruaçu. Dentro da região intermediária, nós temos a região imediata, que também é um complexo de cidade, tendo aí como a cidade mais importante a cidade de Porangatu. E dentro temos a microrregião,
né? Que temos também aí como a cidade mais importante, a cidade de Porangatu, ok? Então são camadas para que venha ter uma para que venha a ter aí melhor administração da cidade, ok? Temos aqui o pier, né, do praia artificial do lago. Temos aqui a imagem atual de Uruaçu, beleza? E aqui as mesorregiões, as regiões intermediárias, imediatas e microrregião, que são formas de fazer com que as políticas públicas atinjam todas as regiões, ok? Temos os símbolos da cidade, que primeiramente é o brasão de armas de Minas Sul. Aqui ficou errado, né? Minas-Sul, é Minas-Sul. O hino e também a bandeira do município de Minas-Sul, que está lá na lei orgânica, lá no seu parágrafo 2º, que está escrito, ó, são símbolos do município de Minas-Sul, o brasão, a bandeira e o hino, tá, galera? Se vier falando segundo a lei orgânica de Minas-Sul, eles têm que seguir essa mesma sequência, brasão, bandeira e hino, tá? Instituídos por lei. Que lei? A lei orgânica, beleza? Galera, se você chegou até aqui, quero convidá-lo mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, deixar aquele like, deixar aquele comentário, tá certo? Para fortalecer aqui o canal do Professor Chagas. Me segue lá no Instagram, Professor Chagas Souza 1978, e também manda uma solicitação de amizade lá no Facebook, tá, galera? Chagas Souza. Facebook, Chagas Souza, que você vai me achar. Beleza? Deixa eu voltar aqui para mim, para a gente se despedir, e em breve eu estarei de volta com a nossa super aula de resolução de questões, para vocês entenderem como que a banca examinadora pode elaborar questões a partir de todo esse conteúdo que eu trouxe hoje aqui para vocês. Um abraço do professor Chagas e até a nossa aula de resolução de questões, que eu vou fazer até o dia da prova. Um abraço, fiquem todos com Deus e valeu!